Número 3 vai ser sobre entender a imagem, e é uma introdução à apostila do Estúdio França de Desenho, da apostila Desenho, Linha, Luz e Sombra. Então, quanto a se entender a imagem, precisamos saber que antes de desenhar em si, do uso da mão, nós precisamos saber, ver ou entender bem aquilo que nós vemos. Para isso nós usamos os olhos para poder enxergar, mas também nós usamos o cérebro para poder entender e a mão para nós podermos executar o desenho. Então, quanto à questão do entender a imagem, precisamos saber que a maioria das coisas que nós vemos, como no caso esse cubo, ele é tridimensional, ele tem 3 dimensões, que vem a ser a altura, a largura e a profundidade. Quando nós vamos desenhar uma imagem como essa, numa folha de papel, nós temos uma perda, porque essa folha ela é plana e não espacial. Assim, ela só é bidimensional, ela só tem 2 dimensões, a saber, a altura e a largura. Ela não tem profundidade. Então, como é que nós podemos fazer um desenho com a ideia de 3D? Nós usamos a perspectiva. A perspectiva é uma distorção da realidade. Nós passamos uma ilusão de profundidade que na realidade não existe. Então, nós passamos uma ideia de uma terceira dimensão. Para nós podermos exemplificar isso, nós vamos fazer o desenho de uma estrada. Imagine que você esteja dentro de um carro, uma rodovia, e aí você vê a pista mais ou menos como essa aqui, né? Ela vai se afunilando. Mas na realidade isso é perspectiva, é uma distorção da realidade. Se você sair do carro e medir daqui até aqui, essa largura, e andar mais 100 metros, por exemplo, você vai perceber que essa largura aqui é a mesma dessa. Porque na realidade a pista ela é assim. Mas a perspectiva, ou a distorção da realidade, faz nos ver como se estivesse se afunilando a estrada. Isso acontece porque nós passamos a ter uma ideia de profundidade. Quando nós vamos fazer um desenho, então, a gente precisa entender primeiro isso. Porque senão, se a gente for fazer uma pista, o nosso cérebro vai entender que a pista ela tem 2 linhas paralelas, que vai fazer reto. Quando na realidade não é assim que enxergamos. É por isso também que é tão difícil para algumas pessoas fazerem um cubo. Porque quando a gente aprende na escola que um quadrado tem 4 lados iguais, o nosso cérebro capta essa informação. Então, quando alguém vai fazer um cubo, ele precisa distorcer a realidade. E o cérebro, logo de início, pode não aceitar. Por isso que a maioria das pessoas fazem um cubo assim. Na realidade, quando um quadrado ele entra em perspectiva, ele também entra em distorção. É mais ou menos assim que seria um cubo. Então, sobre isso, sobre entender a imagem, é importante porque nós vamos poder aplicar isso em vários campos do desenho. Por exemplo, ao fazer um rosto humano, que a gente vai ter mais à frente, o desenho da cabeça, por exemplo, nós vamos aprender que a orelha ela fica mais ou menos na distância entre os olhos e o nariz, certo? Só que se uma pessoa tiver com a cabeça inclinada para cima, visualmente, essa orelha aqui, ela vai como que descer. Isso é o que você pode ver na cabeça humana, mais ou menos assim. À medida que a cabeça vai inclinando, você vai vendo a orelha subir ou descer. Visualmente isso acontece. Também como você pode ver nessa imagem aqui, de um cubo. Sabemos que os 4 lados dele são iguais, essa face. Mas quando você faz isso, ele entra em perspectiva. Então aquelas linhas lá vão se afunilando em direção ao ponto. Então é sobre isso que nós queríamos explicar nessa primeira aula. Sobre entender a imagem.